Convidá-los aqui nesta manhã, nesse primeiro horário, nós meditemos sobre o tema que está previsto para a nossa meditação. É o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 5. E certamente nesses dias em que nós estaremos aqui juntos, meditando sobre este tema tão importante, haveremos, meus irmãos, de receber da parte do Senhor, pelo seu Espírito, uma edificação muito grande para as nossas almas. Porque eu creio que a direção deste congresso, quando pensou no livro de Atos dos Apóstolos, estava tendo em mente a necessidade da igreja voltar a sua atenção para a maneira como aqueles irmãos lá no passado trabalhavam para Jesus e o êxito que eles alcançaram da parte do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que, para mim, todas as vezes que eu começo a ler o livro de Atos dos Apóstolos, eu fico impressionado, e por que não dizer, até mesmo envergonhado, por ver o que acontecia entre eles, que às vezes não acontece entre nós. E eu tenho muitas vezes, até mesmo diante de Deus, dito: Senhor, faça nos nossos dias o que Tu fazias naqueles dias da igreja primitiva. Embora a nossa meditação se prenda tão somente até o capítulo 5, nós vamos ver que o capítulo 5, digo até o capítulo 5, é como que um extrato, a base de tudo aquilo que aconteceu nos capítulos posteriores. Meus amados irmãos, realmente o tema deste congresso, o impacto da igreja no final do século XX, é de tremenda necessidade. Eu tenho nesses últimos dias ficado impressionado, meus amados irmãos, com a necessidade que nós temos de ter um crescimento muito maior do que o crescimento que nós temos experimentado em nossas igrejas, principalmente nesses últimos 10, 15 anos. E eu devo dizer aos irmãos, introduzindo aqui as minhas palavras, que nunca a nossa igreja cresceu tão pouco como tem crescido nesses 10 ou 15 últimos anos. Mas, irmão Valdir, hoje o número de pessoas que vão ao batismo é um número grande, dirá alguém. Sim, é grande o número, mas na proporção daquele número que nós tínhamos há talvez 20 anos atrás, e aqui estou vendo obreiros que certamente se lembram daquela época, o nosso número é bem menor do que aquilo que nós conseguíamos. Alguma coisa na vida pessoal deles, vida pessoal, eles tinham alguma coisa. E o que me impressiona é a convicção profunda da salvação que eles tinham. Eles tinham salvação, meus, eles tinham convicção que eram salvos. Olha, quando nós lemos na Bíblia, eu vejo, meus irmãos, muitos exemplos. O tempo não vai permitir nós lermos todos esses trechos bíblicos que aqui estão. Alguns, por lapso de datilografia, parece que saiu trocado. Mas vamos às características. Primeira, convicção profunda da salvação, irmão. Sabe o que é que dá força para o crente? Sabe o que dá força para uma vida? Saber que é salvo. Saber que aceitou Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Ter a certeza que se morre agora, esse corpo aqui que é pó, em pó vai se tornar, mas imediatamente a alma e o espírito está no paraíso, na glória que Cristo para nós preparou.
ter a certeza, meus irmãos, que tem a vida eterna, ter a certeza, meus irmãos, que tem esperança de estar na presença do Senhor. Como diz aqui, eu citei alguns versículos, os apóstolos, por exemplo, tinham certeza. Um dia Jesus estava rodeado de uma multidão muito grande. Claro, Jesus estava curando enfermos, Jesus estava multiplicando pães, então a multidão começou a aumentar. E diz o livro de João capítulo 6, que era grande a multidão que seguia Jesus. E quem sabe até que alguém foi tentado, irmãos, a pensar da seguinte maneira: isso que é religião boa. Está doente, esse homem cura. Está com fome, ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para milhares, e ainda sobra muitos pedaços de pão, sobra muita coisa. E Jesus, percebendo que era uma multidão muito grande, Jesus deu uma parada, começou a ensinar a sua palavra. Em determinado momento ele disse: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Alguém lá do meio da multidão, ouvindo esta palavra, disse: mas que duro discurso! Ou como diria alguém hoje, que pregação maçante, e eu vou embora. Outro diz: eu também. Outro diz: eu também, eu também, eu também, eu também. E a multidão foi embora. Ficou apenas um grupinho, irmãos, que a gente supõe tenha sido os 12. E aquele pequeno grupo que sobrou, Jesus lhes perguntou: e vós, quereis retirar-vos como os demais? E Pedro, tomando a frente do grupo que sobrou, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Convicção da salvação. Irmãos, quando o crente tem convicção da salvação, ele tem aquela vibração espiritual, ele tem aquela alegria, ele tem, meus irmãos, certeza, ele anda com passos firmes, ele não fica cocheando, porque ele tem certeza que é salvo, ele tem certeza que é vencedor, ele tem certeza que vai subir e encontrar Jesus nos ares, ele tem certeza que vai estar na glória que Cristo para nós preparou, ele tem certeza. Há um livro na Bíblia que eu gosto de ler muito, entre outros, é a primeira epístola de São João. João é conhecido entre nós, irmãos, como o apóstolo do amor, todos sabem. Mas eu acho que para mim, João também deveria ser chamado o apóstolo da certeza, porque na sua primeira epístola, nós encontramos cerca de 40 vezes o verbo saber, o verbo conhecer, nos seus mais diversos tempos. Por exemplo, sabemos que é vindo o Filho de Deus, conhecemos que estamos na verdade, sabemos que Ele virá, sabemos, conhecemos, sabemos, conhecemos, sabemos, conhecemos. Irmãos, o crente sabe e o crente conhece, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, quando nós temos certeza que nós somos salvos, nós queremos falar da salvação para outros. O primeiro sinal de uma pessoa salva é querer falar da salvação para outros. A mulher samaritana foi com o balde buscar água. Quando ela chega lá, tem um homem sentado à beira do poço, é Jesus. Iniciou-se um diálogo. Numa certa altura do diálogo, aquela mulher percebeu que estava diante do Messias, o Cristo. Deixou o balde sem apanhar água, foi correndo na cidade e disse: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? E diz a Bíblia, irmãos, que vieram atrás da mulher e tiveram um encontro com Jesus, ouviram a mensagem de Jesus, e depois eles, os homens, disseram para a mulher: mulher, já não é mais pelo teu dito que nós temos crido não, mas nós temos visto que este aqui é realmente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmão, certeza. Lembra daquele cego que Jesus curou, que João capítulo 9 registra? Curado por Jesus, o homem saiu alegre. Aí os fariseus encontraram, começaram a fazer um diálogo com o homem que havia sido curado, e numa certa altura disseram: olha, o homem que te curou é um pecador, viu? Eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo.
certeza, irmão. São Paulo enfrentou tantos sofrimentos porque ele tinha convicção. Ele podia dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ora, quando o crente tem certeza que é salvo, ele não teme, irmãos, obra das trevas, ele não teme perseguição, ele não teme obra de feitiçaria, ele não teme obra de macumba, ele não teme calúnia, ele não teme infâmia, porque ele sabe que ele é salvo, que se ele morre ele vai ter com Jesus, ou se Jesus chegar agora ele será arrebatado. Então ele anda de cabeça erguida, ele pisa e não é pessoal de Jesus na nossa vida. Quando a gente conhece Jesus, a gente ama mais Jesus. Quando a gente conhece Jesus, a gente quer falar mais com Jesus. Quando a gente conhece mais Jesus, a gente quer falar de Jesus para os outros. Quando a gente está perto de Jesus, a gente quer estar agradando a Jesus. Tenha, irmão, moço, moça, tenha um conhecimento pessoal de Jesus. Oh, glórias a Deus! Quando temos um conhecimento pessoal com Jesus, irmãos, a nossa vida começa a experimentar algo extraordinário. Não é a experiência do irmão, não é a experiência da irmã, não é a experiência do pastor, é a minha experiência com Jesus. E Jesus quer dar uma experiência a cada um de nós. Ele disse: eu me manifestarei a cada um, eu me manifestarei. Deus quer se manifestar na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, na vida de cada moço, na vida de cada moça. E o moço, a moça que tem manifestação de Jesus, que tem conhecimento pessoal de Jesus, não troca Jesus por coisa alguma, não troca Jesus por negócio algum, ou por qualquer coisa aqui dessa terra, porque Jesus representa para esta pessoa tudo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, quando nós temos Jesus dominando o nosso coração, Satanás pode cercar o crente, mas não vai conseguir coisa alguma. Deixa eu usar uma ilustração, talvez ajude a compreender. Eu não sei se aqui em São Luís acontece aquilo que lá em São Paulo é muito comum acontecer nas empresas de ônibus. Lá tem algumas empresas de ônibus que, quando o ônibus está lotado, ou seja, não cabe mais ninguém, o motorista fecha a porta da frente, fecha a porta do fundo, pega no volante e vai firme. Quando chega lá no ponto do ônibus, algumas pessoas estão à espera dele. E à medida que o ônibus vai chegando, eles dão sinal, uma, duas ou mais pessoas, para que o motorista pare. Mas o motorista não dá nem confiança, não cabe mais ninguém. Chega lá no outro ponto, mais uma ou outras pessoas dão um sinal para que o ônibus pare. O motorista não dá confiança porque não cabe mais ninguém. E até tem algumas empresas de ônibus que colocam assim no para-brisa uma tabuleta escrito lotado. Não, como que dizer, não cabe mais ninguém. Assim também é na vida espiritual, irmão. Quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus, e Jesus está dominando a nossa vida, Jesus está enchendo o nosso coração, o crente vai andando aí pela estrada da vida e Satanás está esperando o crente lá na esquina. Quando o crente vai passando, Satanás estica a mão e diz: dá um lugar para mim aqui, olha aqui o jogo de futebol, deixa eu entrar aí. Satanás, aqui não tem lugar para você, fica aí. Chega ali no outro ponto, Satanás estica a mão e diz assim: olha a loteria esportiva, deixa eu entrar aí. Satanás, aqui já está tudo ocupado, não tem lugar para você. Chega lá na outra esquina, Satanás estica a mão e diz: a novela, deixa eu entrar aqui. E Satanás não consegue coisa alguma, porque o coração já está lotado com a presença de Jesus, com a glória de Jesus, com a vida de Jesus. A Bíblia diz que o crente tem mente de Cristo, tem sentimento de Cristo, tem vida de Cristo, tem a graça de Cristo, tem a unção de Cristo. Já não sou eu mais que vive, dizia São Paulo, mas é Cristo vivendo em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, conhecimento pessoal. Mas, meus irmãos, profundo amor a Jesus. Amar a Jesus. O que é amar a Jesus? Todos sabem. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada.
Irmãos, amar a Jesus, glórias a Deus. Talvez eu possa usar uma outra palavra para te ajudar a compreender. Amar a Jesus, irmãos, é ter o primeiro amor sempre ativado na nossa vida. O que é o primeiro amor? Deixa eu falar com outras palavras. Primeiro amor é Jesus quando acorda, é Jesus antes do café, é Jesus na hora do café, é Jesus depois do café, é Jesus antes do almoço, é Jesus na hora do almoço, é Jesus depois do almoço, é Jesus antes da janta, é Jesus na hora da janta, é Jesus depois da janta, é Jesus antes de dormir, é Jesus de madrugada, é Jesus de segunda a segunda, é Jesus de mês a mês, é Jesus de ano em ano, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Amamos a Jesus. Meus amados irmãos, glórias a Deus, profundo amor a Jesus. E quando nós amamos a Jesus, irmãos, nós estamos dispostos a qualquer sofrimento. Há um dos versículos que nós marcamos aqui, entre outros, em que Paulo dizia: eu estou pronto, não somente a ser ligado, amarrado, mas estou pronto a dar até a minha vida pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós amamos a Jesus, glórias ao nome do Senhor. Amar o Senhor é uma condição importante na nossa vida. Por quê? Olha, irmão, no casamento, a casa pode ser de ouro, o chão pode ser de prata e pedras preciosas na parede, mas se não tiver amor, não adianta coisa nenhuma. O pastor da igreja de Éfeso tinha tantas qualidades, aquela igreja, tinha paciência, não podia sofrer os maus, já tinha posto a prova os que diziam ser apóstolos e não eram, e trabalhava, e tinha muitas qualidades, mas foi dito: eu tenho contra ti que tu deixaste a tua primeira caridade. Deixou o amor. E sabe, para facilitar a compreensão, talvez eu use outro tipo de linguagem. Quando uma pessoa, por exemplo, meus irmãos, está doente, dependendo de onde está localizada a doença, tem um sintoma. Se é na cabeça, dói alguma coisa da cabeça. Se é no peito, dói alguma coisa do peito. Se é na perna dói alguma coisa. E assim sucessivamente. Ou seja, a doença tem sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa que já perdeu o amor a Jesus? Ou está perdendo o amor a Jesus? Quais são os sintomas? Alguns, pelo menos vamos dizer 2. Primeiro sintoma: não lê mais a Bíblia. Quando se entregou a Jesus, arrumou uma Bíblia, emprestou uma Bíblia, enfim, conseguiu uma Bíblia e desfrutava, meus irmãos, da Bíblia, lendo todos os momentos em que tinha disponibilidade. Mas de repente o tempo começou a passar e a Bíblia começou a ficar em cima da mesa, começou a ficar em cima da estante, começou a ficar dentro da gaveta ou de qualquer outro móvel, menos diante dos olhos. Ficou mais fácil ler o jornal do que a Bíblia. Ficou mais fácil ler uma revista do que a Bíblia. E a Bíblia ficou de lado. Aquela pessoa estava anteriormente gozando da bem-aventurança do Salmo número 1, que diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Mas, meus amados irmãos, o amor foi esfriando e a Bíblia ficou de lado. Mas quando a pessoa ama Jesus, quer ouvir falar de Jesus. E aqui está a revelação de Jesus, pois que o testemunho de Jesus, diz a Bíblia, é o espírito da profecia. E quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Jesus, glórias ao nome do Senhor. Segundo sintoma: não ora mais. Quando se entregou a Jesus, tinha uma vida de oração, orava, buscava a Deus, estava sempre orando, mas o amor foi se esfriando e a oração foi diminuindo. Mas que Deus nos ajude, que nós tenhamos um profundo amor a Jesus, glórias a Deus. Mas continuemos, eles perseveraram. Aqueles crentes daquela época
perseveravam em 4 coisas, principalmente. Primeiro, diz que eles perseveravam na doutrina. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. Perseveravam na doutrina. Perseveravam. A doutrina que havia sido ensinada, irmãos, eles não arredavam o pé, não deixavam sequer 1 milímetro a mais. Irmãos, nós recebemos uma doutrina desses homens que alguns já estão até com uma certa idade, pela época em que estão trabalhando para Jesus. E nós somos, quem sabe, essa geração que está vindo agora. E já existe até pessoas dizendo que nós devemos abrir um pouco, devemos alargar um pouco, devemos nos adequar um pouco às circunstâncias. Mas, meus amados irmãos, a doutrina não pode ser mexida 1 milímetro, porque Deus opera através da sua palavra. Glórias a Deus. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, mais ou menos parecida como a época de Israel no dia dos juízes, principalmente no dia de Samuel. O que foi que aconteceu, dirá alguém? Sabe que falaram naqueles dias? Disseram o seguinte a Samuel: Samuel, nós queremos ter um rei como tem as outras nações. Eles queriam ter um rei como tinha as outras nações. O rei deles era Deus. Quando eles estavam num problema difícil, Deus levantava um homem, e por aquele homem Deus dava um livramento. Era um juiz. Samuel era um deles. Mas eles queriam ter um rei como tinha as outras nações. Um rei com uma roupagem diferente, cavalo diferente, um rei que ia na frente, dava ordem. E Samuel ficou até triste e foi até orar ao Senhor. E quando Samuel estava orando a Deus, ele diz: olha aqui, Samuel, eles não estão te rejeitando, Samuel, eles estão me rejeitando. Eles querem ter o rei, eles vão ter um rei. Só que vai lá e diga que eles vão ter o rei, vão ter que pagar imposto, vai ter que pagar tributo. E Deus deu todas as coordenadas do que o rei faria. Traduzindo, meus irmãos, aquela oração daquele povo para os nossos dias, seria mais ou menos assim hoje: dá-nos um dirigente, dá-nos um pastor, dá-nos um obreiro, como tem as outras igrejas. Lá pode fazer assim, pode fazer assado, lá não tem problema disso, não tem problema daquilo. Nós queremos ter um rei como? Mas que Deus nos ajude, irmãos, que nós não mudemos a doutrina, porque Deus opera por esta palavra. Glórias a Deus. Lá nos dias, deixa eu usar uma ilustração, lá nos dias do rei Acaz, ele foi fazer uma visita na Síria, mais precisamente na capital, que é Damasco. E chegando lá, ele foi levado a conhecer alguns pontos da cidade. E andando num lado, andando no outro, visitando aqui, visitando lá, ele passou por um lugar onde ele viu um altar. Ele parou e perguntou: o que é isso aí? Esse é nosso altar. E ele ficou tão entusiasmado com aquele altar, e pediu até um modelo. E quem sabe ele, Acaz, disse: aquele que nós temos lá é um altar muito velho, aquele altar está ultrapassado. Onde se viu o nosso altar é dos dias de Moisés ainda, um altar grande, difícil até de trabalhar com ele, um altar que tem 1,5 metros de altura, tem 2,5 metros de largo. Para o sacerdote ministrar tem que subir em cima, e tem que ter uma roupa por baixo, para que não se veja as suas vergonhas. Esse não, é um altar baixinho, pequeno, outro modelo, moderno. Esse é para frente, como diria alguém hoje. Dá uma cópia desse altar. E diz a Bíblia que pegaram uma cópia do altar. Ele não se conteve ele mesmo levar pessoalmente, mandou um emissário levar para o sacerdote Urias. Fizeram o altar, e quando ele chega, o altar moderno estava pronto. Disseram para o rei: rei, o altar está pronto. Onde que a gente põe? Põe no lugar do outro. Tira aquele outro e põe esse. Irmãos, desmontaram o altar que Deus havia revelado a Moisés quando ficou na presença de Deus 40 dias e 40 noites, não comendo pão e nem bebendo água, e puseram o altar moderno. Só que quando foram invocar o nome do Senhor ali, não havia resposta, porque Deus só respondia no outro altar. Irmãos, Deus só responde quando nós estamos com a sua palavra. Eles perseveravam na doutrina, perseveraram na comunhão.
Irmãos, a comunhão de uns para com os outros, aquela vida de união, a união faz a força. Um crente pode ser fraco, mas ele se complementa no outro crente, aquele se complementa no outro, e Jesus é a cabeça desse corpo maravilhoso que é a igreja. Perseveraram, meus amados irmãos, no partir do pão, que é a ceia do Senhor. Estavam ali juntos, partindo o pão, se alegrando, comemorando a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e na expectativa da sua volta a qualquer momento. E diz a Bíblia, perseveraram nas orações. A oração tão poderosa, irmãos, fez aquela igreja um dia que até tremeu o lugar, e porque a oração estava dominada pelo amor, dominada pela comunhão. Irmãos, aquela igreja, a igreja primitiva, é uma igreja que tinha coisas extraordinárias. Está esgotando o meu tempo, mas deixa-me parar aqui. Irmãos, Deus nos ajude. Vamos nesses dias voltar a nossa atenção para aquela igreja. Ali está o nosso modelo, ali está a maneira como Deus opera, ali está, irmãos, como nós vamos armar uma estratégia para que a igreja do Senhor dessa época, ela dê um impacto nessa última década, ganhando almas, maravilhas, milagres acontecendo, e este mundo haverá de conhecer que o nosso Deus é vivo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus nos ajude, permitindo o Senhor. Amanhã continuaremos esse assunto tão maravilhoso, porque a igreja primitiva, irmãos, precisamos voltar a fazer o que eles faziam, e quando nós fizermos o que eles faziam, Deus irá cooperar. Deus não mudou, Deus é o mesmo, Ele não há mudança e nem sombra de variação. Deus nos ajude e nos dê a sua maravilhosa graça. O tempo está esgotado, continuaremos permitindo Deus amanhã.